Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está vendo este vídeo, mas desde já eu quero te desejar a paz de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja em seu coração agora, te guardando, te guiando de todo mal, te protegendo de todo mal, e que o inimigo agora neste momento não tenha voz, nem vez, nem força sequer para impedir você de estar vendo, ouvindo este vídeo, ouvindo essa palavra, né? Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje para poder estar passando essa palavra para vocês, a convite da irmã Joyce Erise, pela qual agora neste momento eu louvo, agradeço a Deus e bendigo pela vida dela. Clamo ao Senhor todos os dias que acampe anjos ao redor da vida dela, guarde a saúde dela, guarde o casamento dela, guarde o esposo dela, guarde a casa dela e a proteja de todo mal para que ela continue com esse trabalho lindo e maravilhoso, para que ela continue louvando e agradecendo ao Senhor e todos os dias nos trazendo uma palavra de conforto nesse deserto da vida chamado restauração, né? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gislene, eu sou advogada, tenho 38 anos, tenho 2 filhas, Leonara e Eliza, e sou especialista em direito de família, direito previdenciário, e estou fazendo mestrado em direito na área de resolução de conflitos. Além disso, sou vocacionada da Casa do Oleiro e estou aqui hoje para poder estar trazendo uma palavra amiga para vocês, né, que lutam nesse deserto, assim como eu. Confesso a vocês que no início eu tive muita dificuldade, fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir estar falando, como que eu vou conseguir falar para várias pessoas, mas a gente pede ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzindo, né? E desde um primeiro momento, eu sempre pedi a Deus, né? Quando eu entrei nesse deserto, eu pedi a Deus para que me usasse de várias formas dentro da minha profissão, dentro da minha casa, em qualquer lugar. E Deus usa, gente. Acreditem se quiser que Deus nos usa sempre, a todo tempo, a todo instante, a todo momento. E às vezes você pode estar aí pensando do outro lado da tela, mas eu sou uma faxineira, ou eu sou um médico, ou eu sou um dentista, ou eu sou uma professora, como que Deus pode me usar? Sério, gente, clamem ao Espírito Santo de Deus para que te use. Para que te use dentro da tua profissão, para que você seja um instrumento de Deus aonde Ele te plantar. Porque a messe é grande, mas são poucos os operários. Então, se são poucos os operários, que venha operários advogados da minha área, que venha operários médicos, operários dentistas, né, operários faxineiros, operários de todas as profissões. Então, não importa qual profissão você exerça, se você é um terapeuta, se você é um psicólogo, ou o que quer que você seja, o que importa é que você busque a palavra de Deus todos os dias, o que importa é que você busque a presença de Deus na tua vida para que Ele te faça como um instrumento da vida dele na vida das pessoas, para que você seja usado aonde você estiver, tanto como médico, como dentista, como advogado, como o que for. E acreditem se quiser, depois que eu entrei no deserto, que eu tenho enfrentado várias coisas, várias provações, eu tenho visto coisas assim maravilhosas de Deus e eu tenho experimentado todos os dias a manifestação da glória de Deus na minha vida. E isso para mim é assim surpreendente, é surreal poder estar aqui hoje, poder estar aqui falando com vocês e também testemunhando, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E muitas vezes eu ficava pensando, poxa, meu Deus, como que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor pode me usar através da minha profissão para poder
tá ajudando pessoas. E num momento que eu estava mais desesperado na minha vida, Deus começou a colocar várias pessoas na minha vida, me pedindo orientações, me pedindo conselhos, pessoas que estavam enfrentando situações adversas, desertos da vida, assim como eu. E eu fiquei pensando, como? Né? E Deus, Ele coloca as coisas certas, na hora certa, no momento certo, porque tudo é do jeito dele. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então, conforme eu já falei com vocês, a messe é grande e são poucos os operários. Então, busque dentro da sua própria profissão o que você pode fazer para poder estar ajudando o seu irmão. Como Deus pode estar te usando dentro da sua profissão para que você seja um instrumento dele na vida das pessoas. Então, que nós possamos ser esses instrumentos vivos da presença de Deus na nossa vida diária e que Ele nos use diariamente, constantemente, todos os dias, né? Mas, gente, o que eu venho falar aqui para vocês hoje é um tema muito interessante e confesso a vocês que pela primeira vez na vida eu creio que eu tive um pouco de dificuldade, né? Por que essa dificuldade? É você falar de Deus e ao mesmo tempo da profissão que Ele te deu, do dom que Ele te deu, né? Porque a minha profissão, ela é um dom de poder ajudar as pessoas, de poder estar orientando as pessoas. E aqui estou hoje para poder falar para vocês sobre o que a lei assegura para as pessoas, né? Para as mulheres. O que a lei te assegura, tanto no âmbito espiritual, né? Quanto na lei dos homens, na lei de Deus e na lei dos homens. Né? O que você pode fazer que você não vai estar cometendo nenhuma injustiça. Então, para poder começar a falar um pouquinho deste tema, eu vou colocar para vocês aqui a palavra que Deus me deu, que está aqui em Mateus 10, 16. E eu vou ler aqui para vocês. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que essa palavra quer dizer pra gente hoje? Gente, nós estamos vendo muitas mulheres, muitos cônjuges, não vou usar só o termo mulheres, porque também tem muitos homens que seguem aqui o canal da irmã Joyce Erise e que também estão enfrentando um deserto da vida, né? Então, tem muitos homens, mulheres, cônjuges que abandonam as suas casas, saem de casa e ali no calor da emoção, no calor da situação, acaba que você fica sem saber o que você pode fazer, quem você deve buscar, o que você deve fazer. Você fica sem saber. Por quê? Porque envolve muitas coisas, envolve sentimento, envolve uma dependência emocional, por muitas vezes envolve uma dependência financeira. Então você fica sem saber como que você vai fazer para poder buscar os seus direitos e dos seus filhos. E o que nós vemos hoje é muitos cônjuges enfrentando dificuldades, ou sozinhos, entendeu? Ou com filhos, né? Então a gente vê várias pessoas enfrentando dificuldades na área da saúde, dificuldades na área financeira, sem saber, sem ter um norte por onde começar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou enfrentando essa situação, como que eu vou fazer? E aí, às vezes, por uma questão de extrema dependência emocional, a pessoa acaba deixando pra lá. Não, vou levando, vai dando, vamos vendo o que vai dar. Só que, gente, não é assim que a banda toca. A gente tem que ser justo. A irmã Joyce Erise tem vídeos aqui no canal dela que fala que a gente deve buscar a justiça, sim. Então, o que nós temos hoje são cônjuges que às vezes não buscam a justiça por medo de represália do outro, por medo do que o outro vai pensar, ou por medo até mesmo do que Deus
vai pensar a respeito da atitude dela se ela resolver buscar a justiça? Gente, a palavra de Deus aqui é clara. Que você pode buscar a justiça sim. Porque Deus não depende da sua atitude para Ele poder restaurar o seu matrimônio. Deus é amor, misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Então, se o seu cônjuge está deixando a desejar com você, com os filhos, né, com os alimentos dos filhos, é mais do que justo você buscar a justiça para você poder fazer valer os direitos dos seus filhos, os seus direitos como mulher, os direitos dos seus filhos. Então, você tem que buscar. Então, a partir deste momento, você indo na justiça, você não vai estar sendo hipócrita, você não vai estar sendo ganancioso. É claro que tudo tem um mediador, você tem que ver o que é justo. Então, você tem que colocar na balança o que é justo. Mas o que você fizer, você não vai estar sendo uma pessoa hipócrita. Em hipótese alguma. Você vai estar sendo justo. Então, o que a lei te assegura? A partir do momento que o seu cônjuge saiu de casa, se você tem filhos com ele tem o dever, a obrigação de estar pagando a pensão. Gente, a pensão não é aquela coisa que ele vira e fala assim, eu vou aqui hoje, vou trazer R$100 para você, vou trazer R$200 para você. Não. A pensão alimentícia, ela envolve vários fatores. A pensão alimentícia, ela envolve moradia, ela envolve alimentação, ela envolve lazer, ela envolve educação, tá? Então, o que acontece? A alimentação, o que engloba a alimentação? O que a criança come, o que você come. O que envolve a moradia? Tudo dentro da casa envolve. Água, luz, o gás, a internet que você usa, que seu filho usa, a televisão, a TV a cabo, o telefone, tudo isso envolve. O gás, que tem algumas residências que tem, são contas de gás. Então, tudo isso envolve a moradia, o lazer da criança, o vestuário da criança, o que a criança calça, o que a criança veste, o que a criança usa de acessórios, material escolar, educação, livros. Então, tudo isso envolve a pensão alimentícia. Então, quando você vai requerer a pensão alimentícia, você tem que colocar tudo isso na balança. Você deve procurar um advogado, se você tiver condições de estar pagando, de estar custeando os honorários do advogado, você deve estar procurando um advogado. Mas se acaso você não tiver condições de estar procurando um advogado, porque normalmente quando as pessoas estão enfrentando essa situação de separação e de divórcio, normalmente são pessoas que estão totalmente fragilizadas, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então, para aqueles que não sabem, né, a justiça dispõe da defensoria pública. Às vezes, dependendo de algumas cidades, algumas localidades, acaba sendo um pouco mais difícil para você poder conseguir, ou um pouco mais trabalhoso para você poder conseguir agendar um horário com o defensor, mas já junte tudo isso. Guarde todos os comprovantes de remédio, de gastos com a saúde da criança, que é remédio, comprovante da casa, contas de água, de luz, de internet, de telefone, de TV a cabo, tudo, de gás, tudo. Em relação ao lazer, o que a criança faz? A criança faz alguma atividade extra, natação, um balé, um esporte. Junte comprovantes, junte com cópias de contrato. Guarde tudo isso numa pasta separada, porque na hora que você precisar, você tem ali para poder estar comprovando quais são os gastos com seu filho. Porque normalmente a gente vê cônjuges que o gasto com meu filho é somente alimentação. Aí manda 100, manda R$200. Não. O que a lei fala? Se o mínimo é 30%, vai pagar o 30%. É 40%? É 40%. E outra, o cálculo da pensão, ela é feito em cima desses quesitos. E em cima do valor que o cônjuge ganha,
que o cônjuge recebe. Então, se ele recebe um salário mínimo, se ficou estipulado até 30%, ele vai pagar 30%. Agora, se ele ganha mais, ele vai pagar 30% em cima do valor que ele ganha. Se o valor da pensão, se ele pode pagar mais, se a condição financeira dele é maior, então ele vai pagar mais. Entendeu? Ele tem a obrigação de pagar mais. Porque a pensão alimentícia, ela engloba um binômio necessidade da criança e condição de quem está pagando. Entendeu? Então, a pessoa, vamos supor, se a pessoa ganha mais, ela vai pagar mais de pensão. Se ela ganha menos, ela vai pagar um pouco menos, mas ela vai pagar o proporcional àquilo que ela ganha. O proporcional em cima daquilo que ela ganha e o proporcional em relação a esses quesitos que eu elenquei aqui para vocês a título de pensão. O que engloba a pensão alimentícia? Que é a alimentação, o vestuário, o lazer, a moradia, a educação e a saúde, tá? Tudo isso são direitos assegurados que a criança tem e que o cônjuge muitas vezes, né, opresso ali, cego e surdo espiritualmente, ele simplesmente vira as costas. Porque o que nós temos visto hoje são cônjuges que simplesmente saem de suas residências, deixam aquele que ficou em casa, a mulher ou o pai, cuidando da criança, totalmente desprovido de recursos, totalmente desprovido de recursos, de condições para poder estar mantendo aquele padrão de vida da criança. Então, o que acontece? Acontece isso. A pessoa fica totalmente desprovida, né? E fica ali com aquela situação emocionalmente. A pessoa emocionalmente está abalada, fica com medo de procurar a justiça para poder estar acionando, com medo de, eu vou botar o pai dos meus filhos na cadeia e etc e tal. Gente, não. Se ele estiver devendo a pensão, não estiver em dia, sim, ele tem que ser responsabilizado pelos atos dele. Sim, com certeza. E isso, a lei dos homens te assegura e a lei de Deus também te assegura. Porque você não pode, você tem que se defender, você tem que defender o direito dos seus filhos. Se o direito dos seus filhos hoje, nós estamos falando a título da pensão de alimentícia, se o direito dos seus filhos é ter alimentos, é ter a garantia nesses 5 quesitos, que é a alimentação, a moradia, o lazer, a saúde e a educação, se o cônjuge que saiu de casa, ele não está suprindo, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser responsabilizado sim pela lei. E você tem que ir à justiça para poder buscar os seus direitos. Você tem que requerer isso. A pensão alimentícia, gente, ela é um direito irrenunciável. Então, mesmo que você, cônjuge, que você, mãe, não queira esse direito não pertence a você. Esse direito pertence ao seu filho. Então, é um direito irrenunciável. De qualquer forma, você tem que requerer por ser do seu filho. Então, não fica com aquele sentimento, mas eu vou requerer isso, como que eu vou fazer? O meu filho vai ficar jogando a culpa em mim em relação ao fato do pai dele estar fora de casa, se o pai dele vier ser preso. Gente, se o pai vier ser preso, é porque ele realmente mereceu ser preso. É porque ele não cumpriu com as obrigações dele. Porque a obrigação do filho, por lei, ela não é só de ela não é só da mulher. A obrigação do filho de cuidar dos filhos é dos dois. Então, se um está cuidando e o outro não está cuidando, tá errado. Tá errado. Então, ele deve ser, sim, responsabilizado. E se atrasar a pensão, hoje a lei fala a questão do atraso da pensão de 30 dias. Então, se atrasou, tem 30 dias, procure o advogado, entre com a execução. Entre com a execução. Nós temos 2 formas de execução, né? Nós temos a execução com rito de prisão e a execução dos últimos 2 anos para cá, no qual você pode estar cobrando do cônjuge também.
Se necessário for, que vá preso. Que vá preso. Porque é obrigação dele. Se ele deixou de cumprir com a obrigação dele, ele tem que ir preso, ele tem que pagar. Porque você está desprovida de recursos e aí você vai colocar na balança o fato de você estar desprovida de recursos e eu não quero prejudicar o pai dos meus filhos. E aí? Nesse contexto, a única pessoa que sai prejudicada é a criança, que está totalmente desprovida. Por exemplo, o que nós vemos hoje são muitas crianças que tinham um certo padrão de vida e de repente o padrão de vida delas veio caindo. Caiu. Por quê? Porque o que antes era suprido por 2, após o cônjuge ter saído de casa, passa a ser suprido somente por 1. E aí, como que você vai fazer? Aí você, às vezes, fica pensando, mas eu sou uma pessoa cristã, eu busco a Deus, eu estou sempre em consonância com Deus. É aquilo que eu falei com vocês. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então, busque pelos seus direitos. Busque, procure um advogado, procure a defensoria pública, mas não fique desprovida de recursos, passando aperto, sem condições de se manter. Então, entre com o processo, sim, tá? Não é por o fato de você vai entrar com esse processo que Deus não vai restaurar a sua vida, Deus não vai restaurar o seu casamento. Vai sim, até porque Deus não precisa disso. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível. E a gente vive todos os dias a manifestação da glória dele nas nossas vidas, tá bom? Então, hoje, a primeira parte que eu vou passar para vocês é essa questão da pensão de alimentos dos seus filhos, né? E explicando um pouquinho para vocês que a pensão, ela engloba 5 quesitos, que é a questão da alimentação, da moradia, do lazer, da educação. E depois a gente conversa mais um pouquinho. E a outra palavra que eu quero deixar aqui para vocês sobre isso, ela tá em Provérbios 9. Ela tá aqui em Provérbios 9 e eu vou ler aqui para vocês. Que é: dê um conselho ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo e ele aprenderá ainda mais. Eu quero finalizar aqui para vocês com essa palavra, né? Por quê? Porque muitas vezes você que tá aí, que é justo, que busca justiça, que é uma pessoa correta, íntegra, assim como Jó, fica com medo de buscar pelos seus próprios direitos. E aqui em Provérbios fala que um conselho que você dá a uma pessoa que ela já é sábia, que ela é justa, que ela é correta, faz com que ela se torne mais sábia ainda, mais justa ainda. E quando você dá uma instrução ao justo, ele aprende ainda mais. Então você está aprendendo ainda mais. Você é justo, você está aprendendo ainda mais, tá? E outra, no meio dos lobos, que está em Mateus 10:16, a gente é como ovelha no meio dos lobos. Isso quer dizer que a gente também deve buscar a gente também deve buscar aquilo que é certo. É claro que a gente não vai inventar as coisas no processo, né? É claro que você não vai mentir, é claro que até porque a mentira não é de Deus, a mentira é coisa do inimigo, mas o que é justo, você deve buscar sim. Não só deve, como pode, tá? A lei de Deus te assegura isso e a lei dos homens também te assegura isto. E outra, gente, uma coisa muito importante. Se você tiver agindo com a justiça dentro daquilo
e agindo com a palavra de Deus, dentro daquilo que Deus colocou no seu coração, você pode ter certeza que de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. Então não vai ser a sua que ele vai perder. Aquilo que é seu de direito, Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque Deus está acima de qualquer juiz. Deus está acima de qualquer promotor. Deus está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Deus é o juiz dos juízes. Lembrem-se disso. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, ele jamais vai te abandonar. Jamais. Jamais vai te abandonar, jamais vai virar as costas para você pelo fato de você ter ingressado com um processo na justiça, com uma ação na justiça. Então, o que é seu de direito, o que é dos seus filhos de direito, referente à pensão de alimentos, busque. Busque, não fique desprovida de recursos, não fique desprovida de nada, com medo daqui que Deus vai falar para você. Eu vou estar agindo errado. Não. Deus manda que a gente seja justo, que a gente seja bom, mas Deus não quer que a gente seja bom, que a gente dê o nosso direito para o outro. Então, o que é seu, ele vai fazer chegar até você, mas você precisa ser como Josué, forte e corajoso. Então, seja forte e seja corajoso. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Joyce Cerise, agradecer a ela por essa oportunidade, me colocar aqui à disposição de vocês, né? Até mesmo porque o tempo é pouco e o assunto é muito grande. Então, hoje eu falei somente sobre a parte de pensão alimentícia, explicando para vocês que vocês podem procurar um advogado ou a Defensoria Pública para poder estar entrando com esse processo. E expliquei para vocês o que engloba a pensão de alimentos, quais são esses quesitos. Mas nós temos muito mais coisas que a gente pode estar vindo até aqui, tá falando, tá esclarecendo. E eu me coloco à disposição de vocês. Agradeço a irmã Joyce e me coloco à disposição de vocês. Meu Instagram é @gislenesantos.adv. E que Deus abençoe vocês muito. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Espero que possa ter esclarecido um pouco as dúvidas de vocês, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Tchau.